É isso aí, bora para mais um dia de leitura bíblica e hoje, capítulo 25 de Gênesis. Espero que você esteja pronto. Capítulo 25 de Gênesis. Vamos lá para a leitura de hoje, certo? Bom, o versículo primeiro diz assim: Ora, Abraão tomou outra mulher que se chamava Quetura, ou seja, após a morte de Sara, Abraão se casou com outra mulher, que é a Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joxã gerou a Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Anoque, Abidá e Eldá. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, porém, deu tudo quanto possuía a Isaque. No entanto, aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu ele dádivas e, ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Então, agora a gente vai ver a morte de Abraão e o seu sepultamento. Versículo 7. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que ele viveu, 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi congregado ao seu povo. Então Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente ao mangue. O campo de que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Versículo 11. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho, e habitava Isaac junto a Bela e Rói. Aí vamos ver agora as famílias de Ismael e Isaac. Versículo 12. Estas são gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia serva de Sara, lhe deu. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pela sua ordem, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Abideel, Mibissão, Misma, Isma, Dumá e Maassá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes segundo as suas tribos. Ou seja, assim como Jacó ali vai ter também 12 filhos, Ismael teve aí 12 tribos, 12 filhos. Versículo 17. Estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo. Eles então habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai em direção da Síria. Assim Ismael se estabeleceu diante da face de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmão de Labão arameu. Ora, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: Por que estou eu assim? E foi consultar o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: Duas nações há no teu ventre. Os dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo. O mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, saiu o primeiro ruivo, todo ele como um vestido de pelo. Chamaram-lhe Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. Isaac tinha 70 anos quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos, e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem sossegado que habitava em tendas.
Isaac amava Esaú, que comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. E agora a gente vai começar a ver o desenrolar da história dessa relação entre Esaú e Jacó. E essa certa rivalidade. Vamos lá, versículo 29. Esaú vende o seu direito de primogenitura. Versículo 29 diz: Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo, muito cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom, que significa vermelho. Versículo 31. Respondeu Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Ao que disse Jacó: Jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado e lentilhas, e ele comeu e bebeu. E, levantando-se, seguiu seu caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O valor, na época, da questão da primogenitura era realmente em relação à responsabilidade de levar ali a tradição da família, e também o primogênito recebia a maior parte dos bens da herança do pai. Então, nesse momento em que Esaú se encontrou vulnerável fisicamente pela fome, ele facilmente deixou levar e vendeu, abriu mão da sua bênção, que a gente vai ver em seguida, em breve, no próximo capítulo. Abraço, até a próxima.